Olá, sejam bem-vindos ao canal Dicas de Cálculo. Hoje então vamos ver a aplicação de derivadas na química. Então, como exemplo a gente trouxe a função de distribuição radial é uma densidade de probabilidade que define a probabilidade de encontrar o elétron em algum lugar com espessura dr e um raio r do núcleo para um orbital 1s. Essa função é definida por... Então, essa função de distribuição de probabilidade, P de R, ela é igual a 4z ao cubo, onde z é o número atômico, dividido por A0 ao cubo, onde A0 é o raio de Bohr, vezes R ao quadrado, vezes a exponencial de menos 2zr sobre A0. A pergunta é, calcule o raio mais provável no qual um elétron será encontrado para o átomo de hidrogênio. Então, para deixar claro aqui, nós temos então que Z é o número atômico. O número atômico é uma constante de dados, vai depender do átomo, número atômico. A0 é o raio de Bohr, que também é uma constante. O raio de Bohr, que é mais ou menos 53 picômetros, dá aproximadamente 5 vezes 10 a menos 11 metros. Bem, então como é que eu vou encontrar, como é que eu vou calcular esse raio mais provável? Para me encontrar esse raio mais provável, então eu peguei essa função, que é uma função de distribuição, né, uma função densidade de probabilidade. Se eu derivar essa função P em relação a R, observe então que P é a variável dependente e R é a variável independente. Então, se nós pegarmos e fizermos a derivada dessa função P, que é uma função que depende de R, se nós derivarmos em relação a R igualar a zero, eu vou encontrar então ponto de maior probabilidade, né? Então eu vou achar a probabilidade máxima, digamos assim, então, né, de encontrar um elétron nesse orbital, né, a essa distância do núcleo, a esse raio do núcleo. Claro, nesse orbital 1s. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Derivar essa função então P, essa função probabilidade, ou distribuição de probabilidade, em relação a R igualar a zero. Uma vez que eu encontrar isso, eu vou depois substituir só o número Z pelo número atômico do hidrogênio. Lembrando que o número atômico do hidrogênio é igual ao número atômico é 1. Então eu vou substituir depois essa constante. Então é relativamente simples, né? A gente vai derivar essa função então em relação a R. Ora, quando eu olho para essa função aqui, tem uma função, tudo isso aqui é uma constante, eu tenho R, e aqui eu tenho uma exponencial que depende de R. Então eu vou ter o que? A regra do produto. Tá? Então pela regra do produto vai ser o que? Para ficar bem claro, observe que essa minha função probabilidade, ela depende do raio. Ela é dada por 4z ao cubo sobre A0 ao cubo vezes R ao quadrado vezes a exponencial aqui. Na verdade isso aqui é E, né? É o número de Euler elevado na menos 2zr a menos 2zr sobre... Observem ó, que essa primeira partezinha aqui é como se tivesse duas funções. Ó. O que nós vamos ter aqui? Ó? Bem, agora eu tenho que derivar então essa função de distribuição probabilidade. Observe que esse 4z ao cubo, a0 ao cubo, é uma constante, que depois eu vou substituir. Mas se quiserem já aqui não carregar essas constantes, a gente pode renomear isso aqui de uma outra, chamar de uma letra, e essa outra partezinha que também é constante, ó, não depende de R. A gente pode fazer o seguinte, ó, vamos chamar, por exemplo, de A. Então, só para não ter que estar carregando essas constantes, ó, vamos chamar de A 4z ao cubo sobre A0 ao cubo, e vamos chamar de B 2z sobre A0. Tá? Só vou renomear essas duas constantes. Para que isso? Porque agora vai ficar mais fácil. Então, na verdade, essa minha função de distribuição de probabilidade eu posso escrever como A que multiplica R ao quadrado vezes I na menos BR. Tá? Só troquei as variáveis aqui, só renomeei essas constantes. Tá? Por que isso? Agora fica mais fácil. Quem é que vai ser a derivada? Quem é a derivada da função probabilidade em relação a R? Muito simples. A função probabilidade depende de R. Né? Então vai ser o quê? Copia a primeira, deriva a segunda, mais copia a segunda, deriva a primeira. Então vai ser AR ao quadrado, copia a primeira, multiplica pela derivada da segunda em relação a R, que vai ser aqui a regra da cadeia, mais copia o segundo vezes a derivada da primeira, que é a R ao quadrado. Então nós vamos ter o quê? Então a derivada
essa função probabilidade em relação a R vai ser AR ao quadrado, que é a derivada em relação a R de E elevado na menos BR. É a regra da cadeia, né? Então essa constante vem para frente da exponencial, então isso aqui vai ser vezes menos B e na menos BR, mais e na menos BR, que é a derivada de AR ao quadrado. A é uma constante, isso aqui vai ser 2 AR. Tá? Não esqueça aqui da regra da cadeia. E na menos BR vai ser menos B e na menos BR. Agora vamos colocar esse menos B para frente. Então vai ficar menos, posso reescrever como menos AB R ao quadrado e na menos BR mais 2 AR e na menos BR igual a 0. Acho que eu tenho que igualar a 0. Então agora passando para o outro lado, posso cortar as duas exponenciais. Então vai ficar menos AB R ao quadrado e na menos BR igual a menos 2AR e na menos BR. Observe que eu posso anular aqui as exponenciais, os dois lados, anular esse A. No final das contas, ó, eu fiquei com corta, isso aqui implica no quê? Observe que eu posso também cortar esse ao quadrado com esse R, então eu vou ficar com os menos se anularam também, BR2. Observe que o sinal de menos também se anulou. Daqui sai que o raio, vou fazer aqui embaixo, 2 sobre B. Mas quem era B? Só substituindo. Lembrem que o B, vou voltar um pouquinho aqui só para vocês entenderem, o B era 2Z sobre a 0. Z é o número atômico, só lembrando, e o A0 é o raio de Bohr. Então, na verdade, esse meu raio ele é igual a 2 sobre 2Z sobre A0. Eu posso anular aquele 2 ali, esse com esse. Posso copiar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então isso aqui na verdade vai ficar A0 sobre Z. Então veja, encontramos de forma genérica, né? Eu derivei a função probabilidade, derivei essa função probabilidade em relação a R e igualei a 0. Ao fazer isso, então, eu encontrei o raio mais provável, tá? Que qualquer elétron pode ser encontrado. Então ele depende, na verdade, só do Z. Ele depende só do número atômico, uma vez que o A0 é uma constante. Então, à medida que o Z, o número atômico, aumenta, ou seja, para átomos mais pesados, como isso aqui o Z está dividindo, faz com que o raio seja menor, ou seja, os elétrons estão mais próximos do núcleo. No caso específico, né, o exercício pede para o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem Z igual a 1, então o raio do átomo de hidrogênio vai ser igual a 0. Lembre que o número atômico do hidrogênio é 1. Então, na verdade, nesse caso, a distância, né, o raio do átomo de hidrogênio é igual ao próprio raio de Bohr, ao raio padrão de Bohr. Então o elétron se encontra a uma distância do próprio raio de Bohr, a órbita dele vai ser da mesma ordem do raio de Bohr para o átomo de hidrogênio. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula que usa aqui aplicações então da derivada na química. Aqui usamos o conhecimento então, né, da derivada primeira, ou o teste, né, da derivada primeira, derivamos e igualamos a 0, encontramos então probabilidade máxima de esse elétron estar orbitando nesse orbital 1s. Então eu espero que tenham gostado dessa aula. Conheçam as 110 questões de cálculo resolvidas. A gente fez um apanhado das principais questões que caem nas provas de cálculo. Com certeza vai levar vocês para um próximo nível no estudo de cálculo.